Se a gente gosta de histórias de vinganças, então histórias de vingança nós teremos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo que é tipo um compilado dos últimos manhwas de vingança que eu fui ler. Mas confesso que essa lista não está nem um pouco atualizada, porque ontem mesmo, de noite, lá pela meia-noite, eu estava terminando de ler mais uma história. Digo terminando de ler, né, os capítulos disponíveis de uma história sobre vingança também. Então essa lista aqui são das últimas que eu consegui colocar aqui, que eu consegui, né, escrever alguma coisa sobre elas. Algumas até eu já fiz vídeo pro canal individual, então se você aí não gosta muito de assistir os vídeos individuais, prefere pegar mais as listas, é aqui que você vai encontrar essas histórias. Mas se você quiser saber mais a fundo sobre o manhwa, tem vídeo próprio sobre ela e eu vou deixar aqui nos cards quando eu falar sobre ela. Então, se você gosta aí de manhwas de vingança, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo, vai acompanhar a playlist aí que tem no canal sobre histórias de vingança. E assim, né, a história de vingança geralmente vai girar em torno da volta no tempo. Poucos manhwas eu consegui achar onde não tenha essa temática de que ela foi traída e essas coisas assim, porque eu acho que o maior impacto que faz com que a gente torça pela protagonista em um curto espaço de tempo é a questão da morte, porque depois da morte não existe, sabe, uma forma de reverter a situação. Não tem como você lutar com mais afinco, com mais força de vontade, porque uma vez que a morte veio, acabou, é o fim da linha. E quando acontece essa morte e a protagonista volta no tempo, o autor usa esse artifício mágico de fazer com que a protagonista volte no tempo, a gente já está tão relacionado, a gente já está tão apegada à protagonista feminina que se torna muito mais fácil acompanhar a história dela e a gente quer que ela se vingue, porque ela foi morta injustamente na sua vida passada. A maioria dos manhwas que eu trouxe aqui são assim, porém, o primeiro manhwa já não tem, assim, essa configuração padrão, porque a protagonista, ela acaba morrendo e ela morre mesmo, entendeu? O fim da linha acabou, entendeu? Não é ela que vai se vingar, é um demônio. E o manhwa que eu estou falando aqui é Contrato Asmodiano. Sim, eu já fiz vídeo aqui no canal, então eu não vou me alongar muito nessa história. É só um compilado esse vídeo, não é pra gente, né, falar muito a fundo sobre as histórias. Eu vou deixar aqui nos cards se você quiser saber mais sobre ela. Ela tem uns 43 capítulos traduzidos, a nossa protagonista é Marianne, ela acaba morrendo envenenada. E quando ela morre, ela faz um contrato com um demônio para que esse demônio se vingue no lugar dela. A Yuri, que é a verdadeira protagonista feminina dessa história, acaba pegando o corpo da Marianne e começa a bolar, né? Começa a ver como ela vai se vingar da família da Marianne, que foi quem causou a sua morte, a sua madrasta principalmente sendo o foco ali da vingança, né? É bem interessante essa história. Se você aí acabou dropando ela por um tempo, eu aconselho você voltar, porque a gente é boa. Eu gostei muito dessa história, então se você quer saber mais sobre ela, vai estar o vídeo aí nos cards. O segundo manhwa também tem vídeo aqui no canal bem específico, vou deixar nos cards também, que é Revenging Ending, que é Casamento de Vingança. Ele está finalizado com 84 capítulos, eu já li o final dele. Confesso pra vocês que deixou a desejar em alguns aspectos, mas eu vou falar sobre esses aspectos e geralmente eu falo sobre os finais de manhwas em vídeos próprios da nossa saga, né, de webtoons finalizados. Então quando eu fizer o vídeo e postar sobre Revenging Ending, eu falo porque eu não gostei muito do final. Não foi nada demais, mas também não foi perfeito. Esse manhwa vai acompanhar a Meridian e o Demetrius. Basicamente os dois são casados à força, mandados para uma ilha, ficam lá naquela ilha tentando sair de lá, bolando uma espécie de vingança contra quem fez isso a eles, né? Quando eles conseguem sair daquela ilha, eles se veem em um conflito muito maior, onde as suas vidas estão em jogo e não só a questão de quem nos casou, por que fizeram isso. Mas eu acho que o que mais marca essa história não é a trama, não é o desenvolvimento da história, plot twists e meu Deus, maravilhoso. Não, o que marca essa história é com certeza a personalidade da Meridian, que foi o que eu mais abordei naquele vídeo falando que ou você ama ela ou você odeia. Não tem meio termo. Ou você suporta ou você não suporta, entendeu? Basicamente isso. Eu gostei da história, da personalidade dela, mas talvez você não consiga realmente avançar, porque é 8 ou 80. O próximo manhwa eu nunca falei aqui no canal, mesmo que faça um tempo bem grande que eu tenha lido. Eu acho que eu li ano passado, ou faz bastante tempo que eu li ele, que é Não Importa Mesmo Se Eu Me Apegar. Esse manhwa, ele tem uma trama muito parecido com o primeiro manhwa que eu indiquei aqui no canal, no primeiro vídeo sobre vingança, que eu acabei refazendo o vídeo, mas ele tá disponível ainda. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar nos cards. Só que ele é um manhwa. Ele tem a mesma configuração. Eu te ajudo a se tornar imperador, e quando
você se tornar imperador, eu me torno a imperatriz ao seu lado e nós governamos juntos. Para você se tornar um imperador, eu farei de tudo ao meu alcance, meus sacrifícios serão muito grandes em busca desse objetivo. E é isso que a Kyra faz. Mas quando é o momento dela ser coroada como imperatriz, a sua irmã é coroada no seu lugar e a gente percebe que existia toda uma trama onde a protagonista era usada e ao partir do momento que o objetivo era cumprido, ela seria descartada. Quando a nossa protagonista é descartada, ela acaba voltando no tempo. Mas confesso pra vocês que esse manhwa é muito melhor do que Vingança de uma Princesa Feroz. Já falei dessa história, ela tem mais ou menos a mesma configuração. E também a gente tem a questão que a Kyra estava noiva do príncipe e era pra se tornar o príncipe herdeiro, mas ela acaba sendo seduzida pela pessoa que a traiu na sua primeira vida. Então a gente vai ter toda essa construção de que ela vai voltar para a pessoa que sempre amou ela. É muito bom esse tipo de trama. Adoro. O quarto manhwa, eu queria fazer um vídeo. Eu não sei se já vou ter feito quando eu postar esse vídeo. Que é Cinderella Wants Me. Esse manhwa aqui é uma questão muito peculiar porque eu recebi indicação nos comentários dos meus vídeos. Eu não lembro em que vídeo, mas a pessoa dizia que era um manhwa muito bom no começo, muito maravilhoso e que iria decair a certo ponto que seria decepcionante. Iria acontecer alguma coisa, não nos deixaria feliz com o desenrolar da história, alguma coisa nesse aspecto. Mas até onde eu li, a história está realmente muito boa. Eu queria fazer um vídeo só pra essa história porque ela tem muitos aspectos que merecem ser tocados e levados em conta. Mas a questão é que a nossa protagonista, ela se relacionava ali com um nobre. Ela também era uma nobre, mas era uma nobre de baixa estirpe, tipo um barão, assim, bem pra baixo. Ela se relacionava com um outro nome de maior patente. Esse nobre acabou chutando ela, tipo, vamos terminar. Acabou revelando seu noivado. Ela descobriu que ele já estava cortejando a sua noiva enquanto namorava com ela, então ela estava sendo traída por ele. Ela se revolta muito porque afinal de contas ela pensou que ia se casar, né, com a Terry, que acabou se apaixonando pelo segundo filho do Marquês, acaba se sentindo muito traída por isso, mas vai acontecer vários outros fatores, por exemplo, a revelação de quem é seu pai verdadeiro. Ela vai subir, né, de classificação, ela vai passar de uma filha de barão ali pra, se não me engano, filha de conde. Nunca lembro isso. Ela vai passar pra duque, né, porque é conde, marquês, duque. Então ela tem que ser duquesa. É claro. Enfim, ela vai querer se vingar do cara que tava traindo ela. Por que eu acho que tem que ter um vídeo só pra essa história? Porque é muito superficial essa motivação que ela tem pra se vingar. Aí, tá uma história aí que ela não morre e volta no tempo. Tá aí, eu falei um monte de coisa no começo do vídeo, mas tá aí uma história que ela quer se vingar. Por isso que eu não acho forte o suficiente a motivação dela. Eu acho meio fútil. É uma vingancinha assim por tipo, ai, você tava me traindo. Eu achei que ela tinha algo muito melhor pra fazer. Foda-se você, sabe? Eu sou muito mais incrível, eu sou muito mais poderosa que você é um nada. Só foda-se pra ele. Mas ela resolve se vingar e é assim que a história tem início. Mas eu acho que o ponto central dessa história não é nem a protagonista, é o Césio. Parece muito doce, mas eu tenho certeza que as intenções dele não são nem um pouquinho boas. Então, se a revelação do plot twist for a questão de que ele se mostrava um personagem bom, e aí, a partir do momento que ele realiza seu objetivo de se tornar um tirano, se tornar o vilão da história, vai fazer muito sentido. Porque desde o primeiro momento que eu estou lendo essa história, eu tenho certeza que ele não é uma boa pessoa. Tem um diálogo nessa história que me prova isso, quando, se não me engano, ele vai pro templo e ele comenta que ele só será bom até ele alcançar o objetivo dele. Que uma vez ele alcançar o objetivo dele, ele não precisa mais dos poderes dele, porque ao fazer o bem para as pessoas, ele fortalece o poder mágico dele, se não me engano, ele tem uma espécie de santidade, mas ele tá guardando uma raiva tão grande do mundo, tão grande, que quando essa raiva explodir, ele não vai ser um herói coisa nenhuma, ele vai ser um vilão. Que olha, aguardo, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer nessa história. Isso aí não é nenhum spoiler, isso aí é só minha intuição. Se eu estiver errada, acontece, mas se eu não tiver, provavelmente vou me sentir assim muito bem, porque é o que eu estou pensando sobre essa história. E pra gente finalizar essa lista com uma história que, assim, não estava esperando o nível que ela seria, assim, eu estava pensando que era uma história meio mediana, meio chatinha, mas ela se mostrou uma história muito boa, tá? Sobre vingança, que eu vou gostar de acompanhar ela. E o manhwa que a gente vai falar agora é Podemos Ser Uma Família. Ela tá com 33 capítulos a última vez que eu fui ver, traduzidos em português, e vai acompanhar a vida da Navia. Ela foi adotada pelo Duque pra se casar com o príncipe herdeiro no lugar da sua filha que estava doente. O Duque faz isso muito cedo, então ele acha a menina mais bonita. Por enquanto é isso a explicação. Não tem nenhuma, sabe, tipo, por que ele elegeu aquela menina? Ainda não tem nada sobre isso, mas a questão que ele fala é porque ela era muito bonita e que quando ela crescesse ela ia se tornar tão encantadora que seria difícil um homem não se apaixonar por ela.
Só que quando a filha dele é curada, nossa protagonista já não tem mais utilidade. E aí ela é sempre descartada. Mas a questão é que não é a primeira volta no tempo dela. Se eu não me engano, ela tem 7 voltas no tempo, não sei, ela tem um número determinado. Mas por que ela nunca conseguiu mudar, né? Por que ela nunca conseguiu se vingar daquelas pessoas que só abusavam dela? Ela estava numa espécie de magia que mexia com o cérebro dela, que mexia com o psicológico dela. Então essa história é bem interessante, porque você fica tipo com raiva, assim, cara, você é tonga o quê? Por, sei lá, 7 vidas você foi maltratada e ainda você busca o amor dessas pessoas, você busca ainda ser leal por essas pessoas. Só que você quebra esses pensamentos quando você entende que na verdade ela estava sendo manipulada durante todas as suas vidas. Ela não conseguia se livrar dessa magia que estava na cabeça dela, nessa manipulação mental que faziam com ela. Mas nessa vida de agora, ela conseguiu se livrar disso. E ela vai usar isso a favor dela para que ela nunca mais tenha que se importar com aquela família, nunca mais tenha que se submeter àquelas pessoas. E ela vai conseguir a vingança dela. E é muito interessante essa história porque ela já tem assim planos arquitetados e a gente consegue ver por que ela faz cada coisa. A primeira coisa que ela faz é curar a irmã dela. Na verdade, a gente acha até estranho, assim, por que você vai curar cada que só fez bosta com a tua vida? Mas aí você entende que quando ela fizer isso, ela vai conseguir se livrar da família dela, ela vai conseguir ir embora. E aí esse é o objetivo dela, porque quando ela não tiver mais utilidade para aquelas pessoas, ela poderá sair daquela família com mais facilidade. Então essa história, ela é construída com muitas coisas que vão acontecendo e você consegue acompanhar a evolução de uma vingança. Não fica só naquele negócio, preciso me vingar. E agora, o que eu faço? Tipo, brotou um negócio aqui, talvez eu faça isso. Mas se eu fizer isso, vai dar errado. Não, você já planejou bem certinho o que vai acontecer e você só vai seguindo um roteiro que vai dando certo. Às vezes não dá, mas a gente improvisa quando não der. Eu gosto muito de histórias assim, que até me lembra Shadow Queen, que é, com certeza, o meu manhwa. Não manhwa, né, porque não tem final. Então, tipo, a minha novel de vingança favorita, minha história de vingança favorita da vida. Essas foram as indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficado comigo até o final dele. E eu vejo você pro próximo. Então, eu fui.